Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e essa aqui é a nossa terceira aula sobre as figuras geométricas. Nesse caso, nós vamos estudar o paralelogramo. Olha que bonitinho ele lá desenhado, tá? Sobre o paralelogramo, nós vamos falar sobre lados e ângulos, vamos falar sobre as suas diagonais, como calcular o perímetro, em como calcular a área da sua superfície, beleza? Então, vamos para a aula. Pessoal, começando a nossa aula então sobre os paralelogramos, vamos falar primeiro dos lados e dos ângulos, beleza? Tá, o paralelogramo eu já deixei desenhado aqui para nós. Quando que uma figura que tem 4 lados e é convexa, que é um conteúdo para depois, é um paralelogramo? Quando que um quadrilátero é um paralelogramo? Um quadrilátero é um paralelogramo quando os lados opostos são paralelos. Veja que esse lado é oposto a esse e paralelo a ele. Assim como esse lado é oposto àquele e eles são paralelos. Um paralelogramo tem os lados opostos paralelos. Mais do que isso, a medida desse lado aqui, ó, é igualzinha à medida desse lado. Ou seja, os lados opostos são congruentes, tá? Então, esse lado aqui também mede igual a esse. Vamos escrever essa informação aqui, então, no nosso rascunhozinho. Vamos colocar aqui, ó. O item 1. Lados opostos congruentes e paralelos, tá? Lados opostos congruentes e paralelos. Beleza, deixa eu ver se eu fiz certinho. Os lados opostos são congruentes e são paralelos. Lembrando que esse termo congruentes você pode pensar como coisas iguais, coisas com a mesma medida. Beleza, vamos falar agora um pouco dos ângulos. Veja que esse paralelogramo, ele tem esse ângulo aqui, ó, que ele é um ângulo agudo, ele é um ângulo fininho, né? Vou pintar de verde aqui, ó, tá? Pintar de verde. Vamos dizer que eu chamei esse ângulo aí de alfa, tá? Alfa. O que é que nós temos em um paralelogramo? Os ângulos opostos, eles são iguais. Então, se aqui é alfa, lá em cima também é alfa. Ângulos opostos congruentes. Vamos colocar aqui também, ó, esse ângulo aqui. Se ele receber o nome de beta, lá em cima também vai receber o nome de beta, beleza? Então, em um paralelogramo, os ângulos opostos são congruentes. Coloquem aí. 2. Ângulos opostos congruentes. Pessoal, é só por curiosidade, tá? Por curiosidade não, é importante mesmo. Veja que você tem um ângulo alfa e tem outro ângulo alfa. Então você tem 2 ângulos alfas. Você tem um ângulo beta e outro ângulo beta. Você tem 2 ângulos betas. O que acontece se você somar esses 4 ângulos? Vou colocar aqui como soma. Vou colocar assim, ó, soma. Igual, você foi lá e somou 2 alfa mais 2 beta. O que acontece com isso? A soma dos ângulos internos de um paralelogramo, mais ainda a soma de dos ângulos internos de qualquer quadrilátero convexo ali, tem que dar 360 graus, tá? Então, se você somar isso, dá 360 graus. Beleza? Então, vamos lá. Os ângulos opostos são congruentes, que vêm de iguais, e a soma desses ângulos tem que dar 360 graus. Beleza. Lados e ângulos nós já concluímos. Vamos para a próxima etapa, as diagonais.
O que tem de importante na diagonal de um paralelogramo? Vamos fazer a diagonal de preto agora, ó. As diagonais, elas se cortam ao meio. Se você pegar essa diagonal, veja que agora essa diagonal é um pouco pequena, né? Perto dessa aqui, ó, essa diagonal é tão grande que vai ficar até difícil de desenhar. Jesus. Gente, não ficou muito bom, mas serve, ó. As diagonais se encontram no ponto médio, ou seja, esse pedaço do lado de baixo tem que ser igualzinho ao lado de cima. Esse aqui, ó, que eu vou fazer assim, ó, tem que ser igualzinho a esse, ponto médio. Então, as diagonais de um paralelogramo se encontram no ponto médio. Coloca aí, 1, 2, item 3. As diagonais se encontram no ponto médio. Mas vejam que elas não são iguais, tá? Agora, uma diagonal é diferente da outra, beleza? Uma diagonal é diferente da outra. Então, nós já falamos agora sobre as diagonais. Vamos falar sobre o perímetro. Nesse caso, gente, vamos dizer assim, ó, que essa parte B aqui, ó, essa parte de baixo mede B de base mesmo, tá? Aqui eu vou colocar os vértices. Gente, veja que a medida de um segmento é simbolizado por uma letra minúscula, ao passo que o vértice é por uma letra maiúscula, ó. A, B, C, D. Tá? Então, se isso aqui mede B e os lados opostos são paralelos e congruentes, lá em cima também mede B. Aqui eu vou supor que mede A. Então, o lado de cá também mede A. Beleza? Então, se eu for calcular o perímetro, ó, que tá aqui o perímetro, gente, eu vou colocar agora aqui, ó, item 3, as diagonais se encontram no ponto médio. Fazer aqui mesmo. Item 4, perímetro. O perímetro você lembra que o perímetro é a soma de todos os lados? Então, o perímetro é dado por P igual B mais B, 2B. A mais A, 2A. Então, o perímetro é 2A mais 2B. Vamos destacar a fórmula para calcular o perímetro. Apesar que perímetro, você precisa memorizar basicamente que perímetro é a soma de todos os lados. Mas, assim também, teu caderno fica bem organizado. Então, o perímetro, gente, foi bem fácil. Agora, eu quero calcular a área dessa superfície. Deixa eu pegar o canetão aqui, ó. Então, eu tenho lá um paralelogramo. E chegou agora na hora de calcular a área da superfície. Veja que a área de um paralelogramo, eu vou colocar agora aqui, tá, gente? Ó, a área do paralelogramo eu vou mudar. Item 5 vai ficar aqui, ó. A área do paralelogramo, olha que paralelogramo bonito, é igual a sua base vezes a sua altura. Tá? A área do paralelogramo é base vezes altura. Então, a área do paralelogramo é igual base vezes altura. Só que tem aluno que confunde. Tem aluno que vê esse B de base e acha que isso aqui é a base. E aí ele acertou, beleza? Aí ele vê esse lado aqui, ó, que mede A, esse aqui, que mede A, e acha que é a altura. A altura nunca pode ser algo inclinado assim. A altura tem que fazer ângulo reto com o chão. Então, esse lado aqui não é a altura. Se você quer descobrir a altura, então você vem aqui, ó, passa uma linha pontilhada aqui, ó. Essa linha pontilhada, ela tem que fazer ângulo de 90 graus com
uma reta suporte da base, tá? Então aqui é um ângulo reto. Aí aqui sim seria o H de altura. Então, base vezes altura. Geralmente, por exemplo, vamos supor que esse ângulo aqui, ó, é alfa graus, algum alfa. Veja que esse ângulo, por ser paralelo a esse aqui, essa reta, esse segmento de reta, por ser paralelo a esse e o ângulo alfa está compreendido entre a base e a reta, esse ângulo aqui, ó, mede alfa. Beleza? Tá? O ângulo de fora ali mede alfa. Agora, será que eu consigo? Imagina assim, ó, imagine que a pessoa te deu a base, te deu esse lado, te deu o ângulo alfa, mas não falou a altura. Será que dá para a gente escrever a altura na dependência desse ângulo? Veja que se esse aqui é um triângulo retângulo, essa parte de fora, ó, vou pintar aqui, gente, eu vou pensar nesse triângulo agora aqui, ó. Nesse triângulo que está fora do paralelograma, hein? Vou pensar aqui, hein? Aqui. Veja que aquele triângulo ali é um triângulo retângulo que eu conheço um ângulo. Então eu posso aplicar ali trigonometria. Veja que se esse ângulo é de 90 graus, então aqui é a hipotenusa. Se esse ângulo é o alfa de referência que eu conheço, lá é o cateto oposto. Cateto oposto com hipotenusa, qual regrinha você lembra? Cateto oposto com hipotenusa, lembra a gente de seno. Então vou escrever de vermelho aqui, ó. O que nós temos? Nós temos que o seno daquele ângulo alfa lá, alfa, é igual cateto oposto. Gente, eu já vou colocar direto a letra para ganhar tempo. O cateto oposto é o H, né? Dividido pela hipotenusa, que é o Azinho lá. Beleza. Vou isolar o H aqui e vou passar o A multiplicando, tá? Com isso eu tenho que a altura nada mais é do que A vezes seno do ângulo alfa. Veja que eu fico na dependência do valor de A. Vamos supor que o A é 10. E da medida do ângulo. Vamos supor que a medida do ângulo é 30 graus. Então eu teria que a altura é 10 vezes o seno de 30 graus. Conclusão, eu consigo uma fórmula mais bonita para isso aqui, ó. Eu tenho que a área do meu paralelogramo pode ser calculada como base, tá aqui o B de base, vezes a altura, vezes seno do ângulo alfa. E nessa fórmula aqui, então, é lado vezes seno desse ângulo. Então, você destaca essas duas fórmulas. Você pode direto usar essa quando você não conhece a altura. Você conhece os lados do paralelogramo e um ângulo. Aí você usa essa linda fórmula. E se você conhecer, vou fazer assim, se você conhecer a altura, aí fica muito mais fácil, é só você usar essa fórmula aqui. Aqui você conhece a base e a altura do paralelogramo. Aqui você conhece a base, o lado, que é o lado inclinado, e o ângulo que ele faz com a base. Beleza? Duas fórmulas, então, para calcular a área da superfície do paralelogramo. Perfeito? Pessoal, com isso, então, nós finalizamos o estudo sobre o paralelogramo. Nós já fizemos quadrado, retângulo, paralelogramo e assim vai. Tem muitas figuras geométricas para a gente estudar ainda, tá? Então, agora eu vou convidar você a se inscrever no canal, se você estiver gostando de receber esses vídeos. Se você quiser fazer um comentário, se quiser tirar dúvida, quiser fazer uma crítica, qualquer coisa, deixa aí nos comentários, vai ser bem recebido para a gente tentar evoluir aqui no canal. E se você estiver gostando, deixa um joinha aí. Muito obrigado, bons estudos e até mais. Fui!